precisando, né? Todo mundo tá, né? Todos nós. Pode começar? Pode sim. Então, eu não estou pegando a parte de cima, doutora. Vinha de Luz, capítulo 173 da FEB. Isso, correto. Aí tá assim, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Está em João, no capítulo 6, versículo 32. O pão divino. Toda a regimentação, associação religiosa na Terra não tem escopo, finalidade maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra ruinam-se, princípios dogmáticos autoritários desaparecem, cultos externos modificam, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Tem que subir para mim. Eu não estou conseguindo enxergar mais, não. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia do espírito. Eu não consigo ver. Então, Zé, eu não consigo ver. É que a sua internet está mais lenta, eu estou mexendo na tela e ela não atualiza para você. Eu não estou conseguindo ver. E agora, tá melhor? Não. Melhorou? Travou aqui para mim. Travou a tela? Não, eu não enxergo nada. Ué, que estranho. Tá. Esteja. Agora foi. Não. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto. Travou de novo. Culto é convicção diante do dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido, seu esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médios sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que, desde do céu para o teu coração,
Se procura, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a servir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Eu acho que eu acho que está ressaltando a fé, né? Chamando a fé. E a fé nesse pão divino, né? Porque o pão real, né, sacia a nossa fome um dia, né? Mas o pão divino você pode abrir a tela toda para mim até o final, principalmente? Claro. O último parágrafo. O pão divino, né, que na verdade ele inicia aqui falando das religiões que deveriam todas ter esse objetivo, né? Na verdade, não te escutamos, Luciene. Para mim está ficando, Luciene. Acho que é o seu sinal do celular, Luciene. Luciene? Os seus objetivos, né? Acho que eu não consegui nem... Luciene, não escutamos você, Luciene. Não estamos te escutando. Luciene. Nós Luciene. recebemos diariamente através, né, das instruções, por favor. Então, oi. Tá ouvindo? É porque ficou mó Alô? tempão em silêncio. Ficou mó tempão em silêncio. Alô? Eu tô te escutando, mas eu tô te escutando, mas você não deve estar me escutando. Tá me escutando? Não tô. É porque eu tô na casa da minha mãe e aqui a internet é muito ruim. Talvez seja por isso. Agora que eu tô te escutando, não tava não. Ok. Eu tava falando, mas saiu o que eu falei, não. Uma parte não falou, ficou em silêncio. Aí eu falei, Luciene, mas você também não estava nos ouvindo. Mas tudo bem. Não tava não. Então, fica à vontade, pode falar. A página, eu falo que eu entendi, né, no meu entendimento, tá falando sobre Luciene, você está com muitos problemas técnicos, Luciene. Se não for o de moralizar ficou mó tempo... o homem, ela vai falir, né? Vai falir. Oi? Alô? Ficou mó tempão em silêncio. Alô? Oi, ficou mó tempão em silêncio, a gente não te ouviu de novo. Olha, eu acho melhor então você comentar, porque... Tudo bem, tudo bem, eu acontece. Eu tô aqui na casa da minha mãe e aqui realmente a internet é muito ruim, muito ruim. Entendi. Não, tudo bem, eu comento, não tem problema não. Obrigado pela ajuda. Eu queria comentar, mas infelizmente tá atrapalhando. Não, porque tem ficado maior silêncio. Você tá falando e ele não tá mandando som pra gente. Tá saindo a minha voz, né? Não tá saindo, tá ficando em silêncio. Aí de repente fica maior tempão assim em silêncio, de repente Entendi, mas entendeu? Desculpa. Tudo bem. A internet aqui na minha mãe que é muito ruim. É melhor você falar para não atrapalhar as outras pessoas. Não, tudo bem, tranquilo. Desculpa aí, vamos lá. Então, é um versículo... Todo o evangelho de João é um evangelho muito mais enigmático, né? Quem tem algum traquejo aí com os livros bíblicos sabe que o evangelho de João é um livro profundo, de ascensão profunda sobre os valores profundos da alma, que todos nós devíamos estar exortando
né, a busca sincera e real com relação ao progresso espiritual que todos nós almejamos. Mas tem uma passagem que ele cita de Moisés, com muita sabedoria, né? João cita, não sei exatamente em que contexto, porque são memórias de João, né? Então ele comenta: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então o que aconteceu? Houve um momento quando estava cruzando o deserto, né? A historiografia bíblica narra Moisés levando o povo, né? O povo hebreu, para sair daquela região do Egito e cruzar o deserto. Então, como foram 40 anos cruzando uma região muito difícil, teve um momento que não tinham o que comer. Ficou uma situação realmente desesperadora. Não tinham o que comer e eram milhares de pessoas. Como é que você faz para alimentar milhares de pessoas? Quem já cozinhou para 50 pessoas sabe o problema que é, né? Você cria um evento. Vou cozinhar, fazer um jantar, fazer um almoço fraterno, um chocolate fraterno. Seja qual for o evento que for, para fazer em grandes quantidades é muito difícil. Então eles estavam no deserto, já tem uma dificuldade de conseguir água, de conseguir comida, calhou nesse dia de não ter nada. Moisés, então, faz a prece dele, pede ajuda e cai aquele maná. Pela narrativa bíblica, cai aquele maná, uma espécie de uns alvéolos brancos que pareciam um pão. E eles conseguiram comer e saciar a fome naquele dia. Então, o que todo mundo ficou imaginando? Nossa, eles receberam o pão do céu. E fazendo esse contraponto, João, pela memória de João, né, que era um grande estudioso do texto da Torá, né, que é os livros mais importantes do povo hebreu e do povo judeu, o Pentateuco deles, né? Ele pega e faz o seguinte, faz uma comparação muito bela. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele fala agora no sentido espiritual, que aqui foi no sentido material. Né? Você estava morrendo de fome e foi lá e comeu. Mas você tem fome espiritual? Você sente necessidades espirituais? Sua alma está realmente desejosa de alguma coisa? Porque é isso que ele está tratando aqui. O Evangelho de João é um evangelho muito mais espiritualizado. Então, para ler, você tem que ter um pouquinho mais de espiritualidade para conseguir ler o texto e compreender. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas o verdadeiro pão do céu é o quê? Para a alma que é imortal. Né? Para a alma que é imortal. Então, por isso ele fala o pão divino. Então, lógico, todas as religiões deviam estar preocupadas, né? O escopo principal ou a finalidade maior deveria ser o quê? O de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Né? Vamos observar a mensagem, por exemplo, do próprio Emmanuel narrando. Falta muito mais espiritualidade, é preciso todos nós adquirirmos muito mais espiritualidade do que propriamente dito espiritismo. Porque o espiritismo é o conhecimento, espiritualidade é o sentimento, é o conjunto de sentimentos e lógicas que deixa categórico. Eu sou um espírito imortal. Já estive no corpo físico várias vezes. Essa não é a última. E vou continuar retornando. E vou continuar nessa marcha de progresso infinitamente. Se não vai terminar aqui, vai terminar em outros pontos do globo, do universo. Mas com certeza estaremos em marcha contínua. Porque se Deus é infinito amor, infinita sabedoria, certamente a nossa busca para nos desenvolvermos será infinita. Então, ele deixa bem claro. E quem leu o livro Paulo Estevão toma um susto, né? Porque cadê a igreja de Corinto, né? A igreja que eu digo o nome popular, né? Já que igreja é um conjunto de pessoas que congregam o mesmo pensamento e ideais, né? Então, esse grupo lá do cristianismo inicial, bem iniciante, narrado no livro da psicografia de Chico Xavier, com relação ao livro Paulo Estevão, deixa claro, cadê aqueles templos, aquelas igrejas maravilhosas que Paulo amava, que foi criada junto com os gentios? Todas sumiram, não ficou nenhuma. Então os templos de pedra vão se arruinar, vão se acabar, porque aquela formação era para aquele grupo, para aqueles ideais, para aqueles princípios que eles comungavam.
Eles tinham os mesmos ideais. Mas depois, se ninguém der continuidade, acaba. O templo acaba, porque é de pedra, né? Então, princípios dogmáticos foram inventados pelos homens, pelos teólogos, até autoritários, os princípios, desaparecem, vão desaparecer. Cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Então, tudo isso se transforma. Toda essa estrutura que as pessoas mais ou menos chamam de religião, ela se transforma. Ela vai estar continuamente em transformação. Só que isso não quer dizer que nós não temos que ter uma fé viva, ou seja, uma confiança. Fé de fidelis, né? Vem de fidelis, fidelidade. Ou seja, essencialmente confiança. Temos que ter aquela confiança que todos os patrimônios da vida e todas as circunstâncias da vida estão construindo os nossos destinos para nos aprimorar, para nos melhorar, para nos transformar. Então, todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão de Moisés. Então, tem uma série de recursos, a atividade da casa espírita com relação à doação de cesta básica, a assistência disso, assistência daquilo outro. Basicamente, né, é um pão ali que Moisés dispensou. E aqui é um alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo por apenas um dia, e cuja finalidade primordial é de manter a sublime... Agora ele vai falar da finalidade primordial desses grupos, desses centros, dessas congregações, dessas conversações sobre os ensinamentos do Cristo. Que precisamos dilatar esses pensamentos, precisamos ampliar a nossa sensibilidade, precisamos ampliar a nossa capacidade de analisar os contextos e as situações que nos cercam. Senão passamos a vida basicamente vivendo igual a gado. Nasce, cresce, reproduz e morre. E depois de novo. Nasce, cresce, reproduz e morre. Essa fase está passando, ou já acabou. Ela é uma fase diminuta. Hoje, em nossas vidas, a riqueza de informações, a riqueza de possibilidades nos possibilita nos exprimir, nos expressar em diversos âmbitos da vida de convivência, com muito mais consciência, com muito mais coesão com os nossos próprios ideais. A questão é, quais ideais estamos animando? E é isso que ele está falando. Nesses serviços da fé, todos sem exceção, a finalidade primordial é de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O pão do céu, o pão espiritual. O que alimenta a tua alma? Então, às vezes, você está aflito, está com os joelhos cansados e sobrecarregados, vive uma vida essencialmente materialista, vive todos os conceitos materialistas, mas você fica muito mais tempo desencarnado do que encarnado. Você só não lembra. Graças a Deus você não lembra. Você fica muito mais tempo. Então, o próprio estudo do Livro dos Médiuns narra em detalhes sobre isso. Somos todos espíritos. Para manipular esse corpo físico, precisamos de uma outra vestimenta chamada perispírito, que é uma condensação de energias do fluido universal, que moldamos ao nosso caráter, às nossas condições, às nossas percepções, para poder manipular matéria. Então, o ato de movimentar um corpo físico, movimentar um braço, requer o manuseio de uma outra estrutura semimaterial. Então, só aí a gente já deixa claro. Então quer dizer que eu não sou esse corpo físico? Não, não é. Quer dizer que essa não é minha aparência? Não, não é. E meu nome? Não, também não é. Você já teve milhões ou milhares de nomes. Milhões ou milhares de corpos físicos. E continuam marchando para progredir, para evoluir, para crescer, para se dinamizar. Só que agora com um grau de consciência cada vez mais sofisticado. Então o espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado o celeiro desse pão espiritual que há de fornecer recursos de mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Então, não podemos nos enganar que a doutrina espírita ou alguma coisa externa possa fazer isso por nós. Ela oferta,
tem recursos. Quem quiser buscar, o recurso existe disponível. Não está trancado dentro de alguma biblioteca secreta, sob escritos secretos, ou escrito num idioma que ninguém entende. Não está assim, está em português, todo mundo já entende. Está aberto. A espiritualidade promoveu a intervenção necessária para dilatar esses recursos para todos. Então, esteja, porém, aí começa o problema, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino, ou seja, para criar, para alimentar a sua alma, quando você vai alimentar a sua alma, com quê? Para quê? Para a renovação, purificação e engrandecimento da sua própria alma. Há de ser um culto, ou seja, uma convicção dominante no aprendiz. Se for uma coisa, eu vou só ali, sabe? O pessoal se junta ali no Galileia, vou lá. O pessoal lá, tal, o pessoal é legal, tem uns estudos e tal, uma coisa legal. E o que isso adianta, entendeu? A pessoa vai lá, a pessoa pode estar de corpo presente, mas no fundo, o psiquismo dela, a forma como ela pensa, não faz parte daquele teor, daquele conjunto de esforço. Está falando aqui em esforço pessoal. Ó. O esforço pessoal é de você querer compreender. Peraí, então caridade não é benemerência? Então caridade não é pegar alguma coisa e dar de material? Não, isso é benemerência. Né? Você vai fazer uma benevolência para alguém material revestida com um nome específico para isso. A caridade que Jesus tratava eram sentimentos que sua alma nutria pelo próximo. Então requer benevolência para com todos, a prática do bem sem exigir nada em troca, perdão das ofensas e, é claro, algo extremamente complexo, que é a compreensão ou a tolerância para com as imperfeições alheias. Não, aquela imperfeição que o fulano tem, eu não tolero, é insuportável. Parece até que tem alguém perfeito falando, né? Há um ser perfeito que indiscriminadamente está categorizando o que é aceitável e o que não é. Mas quem aceita ele? Diversas pessoas o aceitam. Como é que fica? Então você pode ser aceito por diversas pessoas ou prefere viver em isolamento, não quer ser aceito nem aceitar ninguém. Então está excluindo as possibilidades de praticar a caridade, porque são sentimentos que vamos ter que dominar e vivenciá-los, mas vivenciá-los com consciência. Então, quando ele fala que há de ser um culto dominante, muitos podem ler isso aqui achando que é um culto na casa espírita, que é um culto cristão no lar. Não, não é. É numa hora de uma discussão. É na hora que o troço pega fogo. É nas situações adversas. Porque a casa espírita, ela, como todas as instituições religiosas, elas franqueiam recursos para a alma. Primeiro, para a alma se reorganizar e se alimentar e se reequilibrar. Segundo, munir de uma nova filosofia de vida. Minha filosofia de vida agora, eu não quero mais brigar com as pessoas, eu não quero transformar o planeta, eu não quero mais ser um zangado que sai brigando com todo mundo. Porque não é esse meu papel no mundo. Meu papel no mundo é olhar agora para dentro de mim mesmo e pensar, peraí, eu tenho problemas graves que eu não estou dando conta de resolvê-los. E que eu tenho, sim, que ter uma convicção de que eu tenho que empreender com esses recursos divinos que nos são ofertados para auxiliar na nossa convicção moral, na nossa convicção com relação à forma de pensar e analisar os problemas, como enxergamos e interpretamos a vida. Não, mas o político tal, não, mas a postura política não sei o que, não sei o que lá. O que isso tem a ver com o seu mundo íntimo? Deixa o outro lá errar à vontade. Ele vai ter que se reequilibrar com as leis divinas. Você devia estar orando por ele. Você compreende o tamanho da extensão que ele vai se comprometer, às vezes, por 10 mil anos para resolver um problema que ele criou em 10 minutos? Então, nós temos que começar a perceber que, por vezes, estamos só vivendo as filosofias materialistas da Terra. Os cientificistas capelinos que não querem mais evoluir estão de saco cheio. Já deixaram claro qual é o futuro do socialismo no mundo. Vão ser basicamente dois grupos.
Um grupo que não quer se transformar moralmente e um grupo que quer se transformar moralmente. Porque foi assim que aconteceu com a civilização deles. Um grupo que não queria, de forma alguma. Estava totalmente Não vou. Eu tenho orgulho profundo de mim mesmo. Eu me amo profundamente. Que história é essa de me modificar? Que história é essa de venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo? É só vocês voltarem na historiografia. O que é o jugo? É aquela trave de madeira do carro de boi. É a trave de madeira do carro de boi. Jesus está falando o seguinte: eu tenho um jugo. Eu faço somente a vontade do meu Pai. Não tem esse negócio de minha vontade. Eu só amo e sirvo. Eu faço a vontade do meu Pai. Ah, mas eu não quero isso. Bem, aí é o momento de deixar claro quando nós não queremos prosseguir, né, nessa mesma marcha. E caminhamos para onde? Para obscuridades mentais, emocionais. E é esse o dilema. Encarnação atrás de encarnação. São os mesmos dilemas. Os recursos divinos já estão alardeados para todos os cantos na Terra. Ah, mas lá na Índia também tem, com outras palavras, mas os contextos são os mesmos. Os mesmos. Ah, mas lá também tem dificuldade para evoluir? Claro, porque é um desafio para o seu próprio mundo íntimo. É um desafio espiritual para você como espírito imortal. É lógico que é complexo. Então, nós só nos conhecemos quando Jesus nos faculta, assim mesmo como Deus nos faculta, a oportunidade de reencarnar. Que aí somos testados. Você quer ver o tamanho do seu orgulho? Eu vou colocar você na situação que o seu orgulho vai ser testado. Né? Você quer ver o tamanho da sua dificuldade de lidar com o poder? Eu vou colocar você à frente de cargos de poder. E a pessoa sai enfiando os pés pelas mãos. Só que a gente fica achando que tudo que nós estamos desorganizando, a maioria que acredita que é ateu, ou que não acredita em vida após a morte, não acredita em nada, é muito bonito viver assim. Por quê? Você pode fazer o que você quiser aqui na Terra, a balbúrdia que você quiser, que você não vai ter que voltar para reorganizar. Só que o espírita sabe que não é assim que a vida toca. A banda toca diferente. Você bagunçou, você vai reestruturar. Você desequilibrou, você vai reequilibrar. Ah, mas eu não vou conseguir dar conta desse volume todo. Vai. Você é eterno. Tá com pressa por quê? Vai aonde? Vai indo pra onde? Outra galáxia? Você não consegue sair da gravidade do planeta Terra. Você está prisioneiro aqui. Essa estação de trabalho chamada estação de provas e expiações. Por que são provas? Porque temos que nos provar. Será que eu consigo perdoar esse tipo de problema? Será que se alguém me ofender assim assado? E as pessoas às vezes vivem isso quando estão vendo um filme, uma série. Ah, se fosse comigo, eu pego pelo pescoço. E a pessoa, que isso, amiguinho? Que é isso, amiguinho? Tá nervoso, amiguinho? E quando você vê, a pessoa surta numa situação que não existe. Aí você fica pensando, nossa, é um simulador da vida real e a pessoa não está notando como ela reage naquelas situações. É novela, né? Vê a outra mulher mais bonita, não sei o quê, mais elegante. Ah, só essa outra aí. E ela não percebe que ela, né, exibiu um sentimento de inveja. Né? Vamos registrar. O que é inveja? Você fica triste com a felicidade do outro. Porque não é um sentimento de cobiça. Você não está cobiçando. Ali realmente não existe cobiça, não existe inveja boa. Só existe a cobiça boa. Ah, fulano toca lindamente um piano. Nossa, eu queria tanto tocar bem um piano. Isso é uma cobiça boa. Cobiçar progredir. Mesmo que seja similar a fulano, já é um primeiro passo. Agora, inveja, não existe inveja boa. Inveja, a maioria usa esse termo da forma errada. Inveja é um sentimento muito feio, muito doído. A pessoa fica triste, zangada, angustiada, nervosa, chateada com a felicidade do outro. E às vezes é um personagem. É um personagem da novela, não existe aquele personagem. É uma identidade fictícia. Mas que se enquadra em vários modelos de vida na Terra. E nós não percebemos que nós mergulhamos para essa obscuridade mental. Às vezes vendo um filme, vendo uma série,
Vendo aquilo ali para você se descobrir. Para e anota. Meu Deus, eu não sabia que eu iria reagir assim. Ou então se filma. Liga o celular e vai ver a série. Vê as suas caras e bocas, vê como é que você vai reagir. Sincroniza os minutos, você sabe o que você reagiu e como reagiu naquele momento. Mas é exatamente assim que ocorre quando reencarnamos. Nós não nos percebemos, nós não nos conhecemos. Como podemos ser um aprendiz de convicção dominante? Convicção dominante. Eu estou convicto, eu não consigo perdoar, eu tenho que me esforçar mais. Eu não consigo reduzir as minhas valas de todos os meus abismos. Eu sei que Deus está me ofertando caminhos para eu me transformar. Será que eu estou percebendo esses caminhos? Será que eu estou percebendo o que eu preciso me modificar em diversas situações? Ou eu estou vivendo a vida, não deixa a vida me levar? Então temos que começar a compreender que quem está buscando um grau de espiritualidade para a própria vida, um grau, quando eu digo espiritualidade, é espiritualidade mesmo, não é espiritismo. Espiritismo é um conjunto de informações, é um conjunto de explicações de cunho filosófico, de cunho científico e de cunho religioso. Mas esse conjunto de informações, mesmo somente o religioso, ele não vai pular dentro de você e desenvolver boa vontade e coragem para se transformar, para se modificar, para crescer, para se dinamizar. Não vai. Jesus não fez isso pelos discípulos. Temos que compreender, 12 discípulos conviveram, e muitos outros, né, conviveram com o Cristo durante 3 anos direto, vendo cura, vendo coisas impressionantes, tirando o cara da cova, o cara estava já fedendo, corpo pútrido. Não, vem para cá agora, estou mandando, vem. E voltou, aí você fica, que é isso, cara? Que poder é esse? Não faltou demonstrações de poder. Quantos continuaram depois seguindo Cristo e propagando o cristianismo? 2. Taxa de aproveitamento? 2 para 12. 1/6. 1/6, menos de 20%. Menos de 20%? É, menos de 20%. Se os discípulos que conviveram com Cristo durante 3 anos, a taxa de aproveitamento é tão baixa, imagina a nossa. Então, às vezes, estamos lendo uma coisa como se fosse um descritivo da galáxia de Andrômeda, que está alguns anos-luz daqui. Nossa, que linda esse descritivo. Nossa, que bela. A gente não entende que são informações para guiar a nossa forma de sentir a vida. Olha, vou te apresentar uma nova filosofia de vida, a filosofia cristã. Na filosofia cristã, você não está mais querendo agredir ninguém, você não está querendo mais ficar zangado com ninguém, você não fica mais duvidando sobre se seus destinos são construídos para fazer você evoluir ou não. É você que não sabe interpretar o destino que te foi traçado. É você que não sabe observar como o caminho está te formalizando, te conduzindo a você evoluir espiritualmente. Porque você está desatento. Você não está realmente ali preocupado com essas questões. Então, por isso que ele fala, se procuras, pois, a própria felicidade, eu quero muito ser feliz. Né? Se você chega numa reunião de jovem ou de uma certa idade, mocidade, né? Antiga mocidade, a partir dos 12, 13 anos para cima, pergunta para todo mundo, quem quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão, eu quero ser feliz, aquela algazarra. Então tá bom. Então vamos ver se vocês sabem o que é ser feliz. Porque ser feliz, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Olha só, a frase parece simples. Aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Esse pão divino vem surgindo. Olha, você vai conviver sim com corações que não sabem amar, com corações adoecidos. Por isso você vai ser treinado a perdoar. Você está disposto? Mas tem certas ofensas que eu não quero aturar. Não foi isso que foi combinado. Você concorda que você vai usar todas as suas energias nesse aproveitamento?
Você vai ser benevolente, vai ser indulgente, vai perdoar. Você tem certeza que você vai fazer isso com todas as suas energias? Ah, mas eu tenho tão pouca energia. Não tem não. Tem muita. O que você não tem é boa vontade. A verdadeira vontade de executar você não tem. Então é isso que ele está falando. Aplica-te. Acorda, desperta. Aplica com todas as suas energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração. Todas essas informações, essas páginas de abertura, todas essas informações que são divulgadas são alimentos para a alma. Faz você refletir como você sente as situações do dia a dia. Nossa, não é que eu me irrito facilmente com tal coisa? Nossa, não é que eu fico chateado com tal outra situação? Poxa, não é que eu fico revoltado quando minha vida não se enganja, não se ordena da maneira que eu queria que se ordenasse? Mas quem disse que é você que vai escolher isso? Quem disse que a governança desse destino é somente sua? Não é somente sua. Então, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir. Aprende a subir. Ah, mas subir o quê? Subir o seu pensamento, o seu psiquismo. Olha, você tem que subir a sua forma de pensar sobre a vida. A forma que você pensa não é adequada. Se nós não entendermos isso, nós não temos o que melhorar. Nossa, o planeta Terra está se transformando num planeta saindo de provas e expiações para regeneração. Já parou para observar a palavra regeneração? Você só regenera aquilo que você tem certeza que precisa de trabalhos para ser regenerado. Se você acha que seu mundo íntimo tá bom, tá tudo certo, eu estou vivendo muito bem, não é que eu sou uma pessoa super legal e bacana, eu sou descolado, sou tudo bem. Se você acha que você não tem que melhorar nada, você não está no grupamento de regeneração. Você acha que não precisa regenerar nada. Você construiu uma escultura que está caindo um pedaço de nariz, está rachada, está com problema. Aí alguém fala, pô, você tem que, né, restaurar essa escultura. Eu falo, não, está muito bonito assim. E você lista um cabedal de informações e de justificativas. Para quê? A obra está perfeita assim. Não, mas se for retocar, vai perder o grau de originalidade. E vai contextualizando um monte de informações. Mas é exatamente assim que tratamos o nosso mundo íntimo. E aí os mesmos abismos que construímos de orgulho, de vaidade, esse mesmo edifício gigante do egoísmo, ele cerca todas as possibilidades de construção em outras direções. E ficamos lá dentro no nosso castelinho. O nosso castelinho interior. Então o que ele está falando é, aprende a subir. Subir escada, subir muro, subir montanha. Não. Aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz. Com a sua mente inflamada de amor e luz. Aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Então quando ele fala, ele vem para um convite. Olha, eu quero ensinar vocês a amar e servir. Ah, eu não gosto de servir ninguém, não. Não? Não gosta, não? Eu não vi em nenhum momento o sol falar, cansei desse lodo e dessa obscuridade da terra. Eu vou desligar o sol agora. Eu nunca vi isso acontecer. Vai ficar assim por mais bilhões de anos. Você não vê na toda a estruturação divina Deus falando, olha, vou dar uma pausa, né? Vou dar uma descansada. Você não vê isso acontecer. Você não vê isso acontecer em momento nenhum. Então, Deus trabalha continuamente por todos nós. Por que nós não queremos trabalhar para todos continuamente? Já que já aprendemos lá naquela mensagem anterior da semana passada. O que é o bem e o que é o mal? O bem é o bem de todos, a segurança de todos e o bem-estar de todos. Se a gente não consegue ainda envolver e se preocupar com o todo e com todos, tá ruim, né? Já para perceber isso? Você está numa competição de escola. Você não quer que ninguém se dê bem, só você. Você quer ser o primeiro aluno. A própria estrutura educacional estimula o egoísmo. Porque se a estrutura educacional não fosse baseada no egoísmo, não tinha nenhum aluno estudando. Ninguém ia nem matricular a criança lá. Porque os pais não iam entender. A criança entra na escola. Qual o objetivo aqui? Como é que é o cálculo de notas? Não, o objetivo aqui é o seguinte. A turma tem 20 alunos. O seu aluno, o número do seu filho é o número 15.
Mas ele é responsável por todos os outros 14. Mas como assim? Não entendi. Por que tem que ser responsável por outros alunos? Não, se ele tirar nota 10 e todo mundo tirar nota 2, a nota 10 dele é destruída, toda a prova é destruída, e ele vai ajudar a conduzir aquelas outras almas a alcançar a mesma nota dele. Porque ele não vai se sentir satisfeito sabendo que todo mundo tirou 2 e ele tirou 10. Mas é o contrário que acontece. A maioria fica feliz. Ih, você tirou 2, é? Pô, tirei 10 aí. 10! Ou você não foi escolhido para aquela vaga, não? Eu fui, rebentei, ainda pisa, humilha, ofende. Então a gente vai começar a descobrir e perceber que no fundo, a gente não vive o cristianismo nos países declarados cristãos. Porque não é nada externo, não há nenhum culto externo que vai mudar os seus sentimentos. Somente você vai mudar os seus sentimentos. A indumentária externa não importa. O que importa é que empenho, que energias eu estou aproveitando esse pão divino, que está me avisando, olha, o tempo está passando, o relógio está passando. O cometa Neowise, que completou 7.000 anos, né, tem um cometa chamado Neowise, que ele passa aqui perto da Terra a cada 7.000 anos. Completou mais um ciclo de 7.000 anos. E aí, como é que vai ser? Vai levar mais 7.000? Né? Mais 7.000 anos se arrastando pelos mesmos problemas, criando dificuldades. Se surge a situação que você pode ser um pacificador, você vai lá e bota mais fogo e lenha, que gosta de ver o sangue ardendo nos olhos de todo mundo. Então a gente tem que começar a entender que a doutrina espírita, nesse cristianismo redivivo, vem chamar atenção em detalhes. Não tem, mas eu posso interpretar diferente. Não, aqui está a interpretação de Emmanuel. As palavras são de Emmanuel. E estamos estudando o Espiritismo a partir de alguém que estudou durante mas muitos séculos sobre essas expressões filosóficas, morais, essenciais. E que com certeza o João entendia. Porque não é um espírito novo. Esse grupamento com certeza são os exilados de capela também, que estavam a fim de se desenvolver, estavam a fim realmente de se transformar lá do povo hebreu. Então quem leu o livro Caminho da Luz sabe a historiografia dos espíritos da Terra. Né? 4 grandes povos foram enviados para a Terra. Eu estou sempre repetindo isso, estou sendo até chato. 4 grandes povos foram enviados para a Terra, sofreram degredo, né? Um grupo de planetas evoluiu profundamente com relação à evolução moral e intelectual, e eles não conseguiram acompanhar a evolução moral. E foram convidados a um trabalho complexo aqui na Terra. Vocês vão lá auxiliar numa enxertia divina. E lá, um Cristo vai acompanhar vocês de perto. E o Cristo, que nós hoje chamamos vulgarmente de Jesus de Nazaré, ele recebeu esse 1 milhão de almas. Ele recebeu esse 1 milhão de almas pessoalmente. Então a coisa não foi bagunça, não. Ele recebeu o degredo porque era um cabide responsável, não tinha nada para ofertar. Não foi isso, não. Foram recebidos pessoalmente pelo Cristo dessa faixa de evolução, e certamente eles nunca tinham visto um Cristo por lá. Então, eles viram o Cristo, e o Cristo falou, eu vou ajudar vocês a transformar esse abismo do mundo íntimo de vocês. E vocês vão estar aqui em serviço divino. Não é uma punição. Vocês estão em serviço. E aí conhecemos o povo egípcio, mas ele é muito evoluído moralmente e intelectualmente, todos se libertaram. Conhecemos o povo hebreu, o povo hindu e os cientificistas, os chamados arianos, que resolveram se misturar e povoar a Europa. Só que eles eram totalmente contra qualquer tipo de religiosidade. E estão aí até hoje, alguns deles, tumultuando o máximo possível o progresso do planeta. Inventando um monte de teorias doidas, um monte de teorias materialistas, uma série de alucinações de colocar o ser humano num pedestal de Deus, de deuses, mesmo sabendo que são criaturas. Toda uma distorção de todos os fundamentos e pilares da evolução natural, social
que é organizada de uma forma divina. Então são contra a família, são contra a estrutura familiar, são contra tudo. E abertamente, por escrito, documentos, para tudo quanto é lado. E uma grande maioria inocente acredita que esse é o destino, acredita que esse é o caminho certo. Então, todas as vezes que estamos optando em viver uma vida essencialmente material, de não alinharmos os preceitos da marcha evolutiva que todos nós, como espíritos imortais, precisamos executar, e estamos jogando o pão divino fora. O pão divino chega, nós entendemos a mensagem, mas fala, eu não vou botar isso em prática de jeito nenhum. Vai ofender meu mundo íntimo, minha vaidade, meu orgulho? Não, eu não consigo deixar de ser egoísta. Bom, tudo bem, então você não quer fazer esse esforço, não tem problema. Um dia você vai reencarnar em condições cada vez mais constrangedoras, porque Deus nos educa com o tempo e através de constrangimentos. Então os constrangimentos vão surgindo. Um dia você nasce sem cérebro, um dia você nasce sem perna, sem braço. Ah, mas está me punindo? É um castigo, então, é? Ele só vai fazer isso, então? Eu só vou poder evoluir se for através de castigo? Não, não é castigo. Ele vai deixar as suas ações refletir somente em você mesmo. Você vai ser herdeiro dos seus atos. Então, você empreende no mal, o mal fica gravado no seu subconsciente. No fundo da sua alma, lá na sua consciência mais profunda, você sabia que não devia ter feito aquela coisa errada que você fez. E que, no fundo, se você pudesse ter uma máquina do tempo e voltar e desfazer, você iria desfazer. Então, o que Jesus nos faculta e Deus nos providencia é justamente a grande ferramenta do tempo. Eles planejam uma outra encarnação. Você vai estar aos cuidados de outra mãezinha, de outro pai, de outro lar, de outra estrutura, de outro comprometimento, com outras amizades, e às vezes com as mesmas amizades, mas agora com outro enfoque. Você quer mudar, você não quer ser a mesma pessoa que você foi antes. Então, é uma necessidade de realmente buscarmos, chamarmos o nosso mundo íntimo para a consciência divina. Espera aí, eu sou filho de Deus. Eu sou criatura divina. Ah, mas muita coisa eu não compreendo. Essa é a ideia de ser um servo. O servo não compreende o que faz o seu amo. Por isso chama de servo. E Jesus chegou a um ponto que começou a falar no final, e João lembra isso muito bem no Evangelho de João, já não vos chamo mais de servos, já vos chamo de amigos, porque revelei tudo de conhecimento que eu podia revelar de meu Pai. Ele deixa claro, tratou eles, explicou tudo em detalhes. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, o livro Nosso Lar, Nosso Lar não, é Jesus no Lar, e outros livros que narram um pouquinho sobre as passagens do Cristo que não estão na Bíblia, você vê aquela preocupação do Cristo em explicar tudo em detalhes, de não ter alegoria, de não ter parábolas. Até os próprios discípulos se perguntaram já no meio de outros textos, Senhor, por que tu fala por parábolas? Tipo, por que você fala por parábolas para o povo? E para a gente não. É óbvio que eles estavam mais preparados de compreender do que o povo mais ignorante e submisso às paixões irrefreadas em que viviam. Então nós precisamos realmente dinamizar o nosso mundo íntimo. Se queremos realmente implantar essas convicções e alimentar a nossa alma com esses recursos, requer o quesito da vontade. Não é uma vontade qualquer, é uma boa vontade. É aquela vontade que gera consequências boas. Para quem? Para si mesmo? Não, para todos, né? Todos sem exceção. É uma página muito bela e que deixa claro que a maioria das vezes estamos desperdiçando. Não é só tempo, estamos desperdiçando recursos. Já avisei e aviso para todos que estão aqui presentes na reunião, principalmente na reunião de estudo, quem está estudando, se empenhando. Vai ter um momento que você vai ter que reencarnar em lugares distantes, onde todo mundo é ateu. Como é que você vai viver? Vai viver igual ateu? Como é que você vai dinamizar a sua vida? Igual uma pessoa revoltada, zangada, que quer destruir tudo?
que quer subjugar outras nações, que quer destruir tudo que está à sua volta para enriquecer somente o seu próprio país, como diversas nações já fizeram, como já empreendemos assim no passado na Europa Antiga. Então precisamos despertar e acordar para essa realidade. Chega de voltar para os mesmos erros. Chega de voltar para as mesmas decepções. Chega. Vamos arrumar decepções novas. Erros novos. Erros que ainda não erramos ainda. Agora, ficar nos mesmos erros realmente é muito complicado. Ok? Então, vamos fechar aqui, que a hora passa muito rápido aqui, né? Vamos lá. Vou fazer a prece para iniciar a reunião. E aí vou abrir uma outra chamada para iniciarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade sempre de termos acesso ao pão espiritual, dos teus ensinamentos, dos teus exemplos de amor. Afinal, já temos um modelo de amor, de como devemos amar, seja numa condição de convivência entre cônjuges, uma convivência entre amor filial, ou, igualmente, o amor universal, o qual deveremos expandir para toda a humanidade. Esse modelo já está explicado, detalhado, e que ainda temos muita dificuldade de absorver. Dai-nos força, Senhor, para desenvolvermos a nossa boa vontade, desenvolvermos a nossa coragem para nos desafiarmos, em perdoar mais, em aceitar mais, em compreender mais, em tolerar muito mais. Dai-nos força igualmente para perdoarmos as ofensas que todos nós recebemos em todos os momentos, para justamente dinamizarmos o nosso coração em amor e serviço a todos, sem rancor e sem mágoa. E assim damos início à reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, vou abrir uma nova chamada então. Aí eu mando o link para vocês, ok? Vamos lá, vamos retornar aqui para o item 77. Estamos ainda no capítulo 4, estudando ainda a teoria da manifestação física. Ou seja, como é que um espírito pode promover uma ação física? Como um espírito pode fazer que uma mesa levite? Como é que um espírito consegue executar um som? Né? Quem gosta de som, como é que surge um som? O que é um som? O que é a música? Como é que alguém consegue ajudar a produzir uma variação de pressão nesse fluido? Porque o ar, a atmosfera que nós vivemos, é um fluido. Como é que ele consegue saturar esse fluido e reproduzir um som? Né? Então, o item 77 vai de novo tratar desse tema, abrindo um pouquinho nossa mente sobre isso. Assim, quando um objeto é posto em movimento, por exemplo, uma mesa girante, como é o caso que Kardec inicialmente começou seus estudos, levantando ou atirando para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda, como faríamos com a mão. O espírito ele não tem mão, ele não tem mais corpo físico. Você não tem corpo físico, não tem como você interagir com essa outra dimensão chamada de dimensão mais grosseira da matéria, mais condensada da matéria, não tem como. Como ninguém consegue, por exemplo, você tem um campo magnético, você não consegue empurrar o campo magnético com a mão. Acho que todo mundo que já mexeu o campo magnético, o campo elétrico, você não tem como empurrar. Vou empurrar aqui o campo magnético. Você não tem como empurrar. Você passa seu dedo em cima de um ímã, você não sente nada. Bota um pouquinho de limalhas de ferro num papel e passa por baixo do papel. Você vai ver a extensão do campo. O campo magnético é grande, mas tem um fluido ali dentro, chamado fluido magnético. Mas a gente não consegue mexer nele. Ele está em outra dimensão. É o único exemplo de energia semimaterial que nós temos contato aqui na Terra. É uma semimatéria. O que está fluindo do Polo Norte para o Polo Sul não são elétrons. E também, quando nós ligamos a energia elétrica das casas, muitos falam assim, porque está correndo elétrons na fiação elétrica. É uma mentira. Todas as crianças são educadas a entender assim nas escolas. Mas é um erro grosseiro de física. Se você saturar, remover elétrons daquele cabo
o cabo se desfaz, porque a constituição física dele vai a zero. Então não é dessa forma como a energia elétrica flui. A energia elétrica flui nos cabos elétricos através de campos não visíveis, campos eletromagnéticos. O acionamento de corrente elétrica num filamento promove ao entorno do cabo 2 campos. E é esse campo que se dinamiza e que vai gerar energia lá na frente. Mas a gente não consegue explicar isso para a maioria das pessoas de segundo grau. As crianças e os jovens não vão entender, vão até reagir contra. Eu não estou vendo nada. Então explica errado mesmo. Um dia eles vão descobrir a verdade. Então, somente quando você se torna adulto e quer entender sobre esse assunto, você toma um susto. Que tudo que você aprendeu, até mesmo de ciência básica, te explicaram de formas rudimentares e limitadas para não dificultar a sua percepção. Ok? Então, o ato de passar uma corrente elétrica num cabo elétrico, você não está empurrando elétrons pelo elemento elétrico. O cobre, por exemplo. Você está provocando nesse cobre uma variação de campos elétricos e magnéticos e assim promovendo a energização do polo oposto. Depois eu coloco um vídeo sobre isso para vocês ficarem bem chocados sobre isso lá no grupo, para vocês observarem como a coisa tudo é complexa, né? Já aconteceu diversos problemas já com isso. Quando tentaram desenvolver o telégrafo para longas distâncias, não conseguiam transmitir energia. Mas você der um supercondutor, né, cobre, conduz corrente elétrica. Não é assim. Ele tem impedância, ele tem resistividade própria. E o pior, não existia diâmetros e condições suficientes para induzir esses campos eletromagnéticos. Então, que mudou completamente o projeto. Cabos subterrâneos, cabos marinhos, né, de comunicação, foram alterados os projetos. Os primeiros foram um fracasso. Os primeiros telégrafos que foram lançados no oceano, no fundo do oceano, para comunicar continentes, foi um fracasso. Porque as pessoas foram tão induzidas a pensar assim que esqueceram. Faz um teste com um cabo bem comprido, para você ver o que acontece. Aí você vai compreender que não é a matéria em si que está conduzindo. Existe uma semimatéria ao entorno do cabo que conduz essa energia. Então, os exemplos semimateriais e os fluidos estão aí a todos os lugares para a gente compreender. Só que nós gostamos de não pensar nisso. Nós gostamos de não pensar e compreender isso. Quando nós temos lá um eletroímã, como funciona o eletroímã? Você não vai energizar aquele pedaço de aço para ele se tornar elétrico e ganhando aquela capacidade elétrica, ele não vai ganhar uma atividade magnética? Ué, mas se você tirar energia elétrica, se você tirar aquele fluido elétrico que vai passando por aquela estrutura atômica, se você tirar isso, ele deixa de ser magnético. Então você pega aquelas gruas, todo mundo gosta de ver em filme, tá, isso, o carro. Aí ele chega assim depois aqui do alto, desliga o campo elétrico, desliga a corrente elétrica, plum, desprende na hora. Aí ele volta, prende mais metal, pá, solta do outro lado. Claro, tem que ser um material paramagnético que possa sofrer ações elétricas para ganhar o perfil magnético, né? Então você fica pensando assim, caramba, a gente já lida com fluidos o tempo todo. A gente já estamos mergulhados em fluidos. O nosso próprio corpo físico é 60% de água, mais ou menos. Então já é um fluido em si. Ele não é algo extremamente denso como nós acostumamos a imaginar. Então estamos sempre utilizando fluidos para interagirmos e agirmos. Por quê? Porque é um processo educacional. Você não está encarnado não aprendendo como validar fora do corpo físico. Você vai estar vivendo. Ah, mas eu não tenho consciência disso tudo. Não tem problema se você não tem consciência disso tudo. Mas você está treinando. Você está enxergando a luz. Você está observando a luz. A luz é uma energia eletromagnética. Está no espectro eletromagnético. Então nós temos que compreender que quando ele vai explicar agora para os espíritos aqui, não é algo tão sobrenatural assim. Não é algo tão sobrenatural. É saber manipular esses fluidos.
Pegamos o petróleo, refinamos, fizemos uma série de modificações no petróleo, estratificamos ali a gasolina, e você bota alguns mililitros e tem uma potência absurda, altíssima concentração para executar aquele trabalho. Você pode botar um fluido com menor potência no mesmo motor? Não vai funcionar. Então você sabe que existem fluidos especificamente especializados para certas funções. E nós conversamos igualmente sobre isso. Então, vamos lá. Repetindo. Assim, quando o objeto é posto em movimento, levantado ou atirado ao ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda como faríamos com a mão. Ele não tem mão, ele não tem braço. Ele tem o que ele enxerga, o que ele consegue enxergar do próprio eu dele, é o fluido universal compactado chamado perispírito, e que é maleável a partir do pensamento dele. De todos nós, tá? Todos nós utilizamos esse fluido. Não tem como estar nessa circunstância desse planeta, nessa circunvizinhança desse planeta, se não estivermos ali com essa vestimenta, com esse perispírito mais denso. O espírito satura, olha só, o espírito satura aquele objeto, o satura, por assim dizer, do seu fluido, ou seja, do seu próprio fluido universal que constitui seu perispírito, combinando com a do médium. Ele precisa fazer uma combinação de fluidos. E o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Então, nós fazemos isso o tempo todo com o nosso corpo físico. Nós utilizamos a nossa vontade através do perispírito, impregnamos um corpo físico, nos ligamos profundamente a esse corpo físico e assim conduzimos os movimentos dos nossos braços, de tudo. Né? Eu não sei se ficou muito difícil de entender, mas em resumo, é esse o fenômeno. Ele continua. Pois que o fluido... Oi, sim. Pode perguntar. Pode perguntar, Maria. E quando a gente assim, tá ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Alô? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. E quando a gente dá um encontro, assim, a gente vai ao encontro, assim, foi um caso que aconteceu, de encontro à porta, e lá havia um espírito, que, né, identifiquei até que era uma pessoa que já tinha partido, mas eu dei assim, como se fosse, eu bati como se fosse numa parede dura. Ali ele ficou, eu até me afastei, dei um tempo, depois eu voltei e não vi mais. E assim, dessa forma tão dura que eu cheguei, meu corpo voltou. Isso é momentaneamente, como você disse, é isso? Sim, porque o tempo todo estamos manipulando fluidos. Não fique achando que você também não está manipulando com a sua consciência. Você está manipulando fluidos. Tanto é que uma parte dos estudos que vamos estudar lá embaixo, mais para frente, nos próximos capítulos, por exemplo, existem médiums que naturalmente, e nós já compreendemos isso nos capítulos anteriores, nos itens anteriores, o que é mediunidade? É esse fluido que reveste o espírito, o perispírito, ele vem com uma quantidade, uma densidade e uma intensidade maior. E você pode manipular ele externamente. Só que você também está manipulando fluidos continuamente, não é só o desencarnado. Você também é espírita. Ah, mas o espírito desencarnado está manipulando fluidos. Mas você encarnado também está manipulando fluidos. Você nunca para de manipular fluidos. Encarnar ou desencarnar não muda isso. Você continua interagindo, botando a sua vontade em ação, manipulando fluidos. A sua consciência opera fluidos. Então a sua consciência pode criar barreiras. Não fica botando só na conta do desencarnado, não. A maioria das vezes ele está de tabela, ele nem entendeu. Muitos médios também fornecem fluidos para certas atividades sem consciência, já conversamos sobre isso. Então, nesse caso, fica difícil de entender se é a sua própria consciência, né, na manipulação dos fluidos que você executa, de forma não plenamente consciente encarnado, mas muito consciente fora do corpo físico, você fora do corpo físico manipula fluidos para proteger o seu lar.
Você cria recursos de defesa para o seu lar. Você, quando faz prece, você faz prece de uma forma, quando está no corpo físico. Você fora do corpo físico não faz prece igual não, tá? Você faz diferente, você tem uma perspectiva, uma visão diferente. Você sabe que certos recursos têm que ser protegidos. Você sabe que certos recursos têm que ser isolados. Então você não tem como saber se esse isolamento que você percebeu era seu ou dele. Ou seu, criado com antecedência, e manipulado, e sustentado e animado pelo seu próprio perispírito. A coisa é muito complexa. Não é assim tão simples de pegar um exemplo e analisar. Pode ser do próprio espírito? Pode. Pode ser até de um espírito superior que está ali cuidando daquela aproximação? Pode. Pode. Mas existe sim a nossa parcela. Nós estamos sempre criando, né, recursos de ajuda e de amparo em todos os momentos. Ou de derrota, de fracasso, de malfazejo o tempo todo. Depende de como animamos as nossas emoções e animamos os nossos destinos, né? Então, se estamos convictos de praticar sempre o bem, é óbvio que você não vai fazer algo assim para prejudicar alguém. Mas se você sabe, reconhece, todos nós sabemos, reconhecemos isso, o nosso lar necessita de certos graus de proteção. E não tem como. Não tem como. Senão a gente vai ser ingênuo. Por exemplo, por que existe reunião de desobsessão? Porque para ajudar os desencarnados. Ajudar os desencarnados não é só os desencarnados, não. Ajudar cada um dos lares que estão ali representados também. Porque senão a maioria vai enlouquecer. Quando você está à frente de casa espírita, de reunião, de não sei o quê, você é um alvo. Você aceitou botar um alvo nas costas e correr no meio do tiroteio. Vai todo mundo mirar em você. Então não podemos nos enganar. Se querer ser um trabalhador do Cristo, tem um pressuposto difícil. Qual é? Você vai ter que conviver com consciências que vão querer te convencer a você não fazer isso. Não, esquece isso. Eu vou convencer ela, quer ver? Eu vou fazer de tudo possível e impossível para abandonar todos esses ideais. E muitos abandonam. Nenhum ou dois não. Porque realmente é pauleira. Coisas incríveis vão acontecer. Justamente para dar ruim. Para você se desequilibrar, para você se perturbar, para você... Nossa, olha aqui, tadinho de mim, eu fui abandonada. Tadinho de quê? Né? Quem quer realmente guerrear em nome do Cristo não pode baixar a guarda. Não pode baixar a cabeça. Tem que estar sempre convicto. Eu tenho que pensar no bem. Eu tenho que desejar o bem. Se eu tive essa percepção espiritual, é porque algum espírito mais superior está guardando a minha prece. Deixa eu ler uma página, porque esse irmão vai ouvir. Deixa eu fazer uma prece e pedir ajuda à espiritualidade superior para que possa ocorrer. Mas então quer dizer que a espiritualidade superior precisa da nossa prece? Não. Mas aquele irmão que está ali próximo não consegue enxergar aquele irmão desencarnado que é o assistente e auxiliar de ajuda e amparo dele. Eles estão em vibrações diferentes. Um está na frequência 102 kHz, o outro está na frequência 97 kHz. Um não escuta o outro. Lembra do livro Nosso Lar? O livro Nosso Lar é chocante. Está a mãe ali cuidando de André Luiz. André Luiz todo perturbado, em zonas de enfermiças graves, porque ele facultou a destruição do próprio corpo físico com as bebedeiras dele, com as doideiras dele, desencarnou como um suicida indireto. E aquele volume de fluido vital que lhe foi reservado continua ligado no corpo físico. Ele teve que ficar interligado com o corpo físico, sentindo todos os processos de destruição do corpo físico. É uma situação horrível para o espírito. E ele não entendeu quando chegou fora do corpo físico. Poxa, mas... E ele ficava com fome, com sede. E olha o nível de desespero. Via um riacho, enfiava a cara e começava a tomar água. Mas não via quem botou o riacho ali. Era a mãe dele. A mãe dele estava do lado ajudando, ele não conseguia ver a mãe. Ele não conseguia ver a própria mãe. Quanto tempo? Uma semana? Não, 8 anos. Ele ficou nesse processo 8 anos. Aí você fica pensando, mas a mãe continua ajudando? Poxa,
A mãe não podia fazer uma prece miraculosa e maravilhosa e transformar tudo ali dele? Não, não podia. Se ele tivesse tido a oportunidade de ser dirigido por uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, e ouvir algumas palavras sobre o Cristo, ouvir, pede ajuda, seja humilde, baixa a cabeça. Nós não sabemos como conduzir bem a vida. Nós só sabemos conduzir a vida como já conduzimos, bem mal. Então baixa a cabeça, pede ajuda, pede socorro. Aí a pessoa lembra de fazer uma prece, lembra de elevar o padrão vibratório, porque antes era só de revolta, de angústia e de ódio. Aí ele começa a levar o padrão vibratório de uma forma diferente. E ele consegue ver a ajuda chegando. Foi isso que aconteceu com ele. Ele não saiu daquele lugar até ele lembrar de fazer uma prece. É impressionante, né? Então, por vezes, aquele irmão porque o médium é o tempo todo assediado. O tempo todo. Por N motivos. Mas temos que compreender e temos que ter a confiança, aí vem a confiança desses ensinos, de que é sempre para dar o nosso contributo de ação no bem. Então vai lá, pega um livro qualquer, abre o acaso, lê aquela página, lê em voz alta, porque o som mecânico, da voz mecânica nossa aqui ainda, é o único que às vezes ele consegue perceber. Então, às vezes, tem espírito que estão aí perambulando, ele não sabe que desencarnou. Ele volta para a casa dele, ele fala com as pessoas, aí ele fica, puxa vida, não sei porquê, tá todo mundo chateado comigo, ninguém fala comigo. Ou seja, já teve outras situações onde as pessoas não ficaram falando com ele durante um maior tempão. Então ele acha natural. Ninguém olha para ele, todo mundo me acha que eu sou invisível, e a pessoa acha que está encarnada. É impressionante que esse espírito aceitasse isso naturalmente, porque certamente já aconteceu em outros momentos de convivência com ele. Então temos que compreender que às vezes a situação é tão grave, mas tão grave, que ele não consegue ouvir a voz de ninguém. Ele não consegue observar a ajuda de ninguém, porque estão em patamares vibracionais distintos. É esse o grande problema. Poxa, mas isso aconteceu na minha casa. Não importa onde aconteceu. Para, lê uma página, faz uma prece, pede ajuda, pede amparo. Se for possível ir para um lugar reservado e fazer uma leitura em voz alta, uma prece em voz alta, melhor ainda. É melhor ainda, sem dúvida. Por quê? Porque esses irmãos não têm com quem conversar. A verdade é essa, tem gente que está 2 séculos sem falar com ninguém. É muito penoso, é muito sofrido esse nível de teimosia, de não se aceitar criatura e querer se proclamar criador. Todas as vezes que nos martirizamos, estamos nesse caminho. O que Deus faz? Tudo bem, ué. Cai dentro, vai lá, produz aí alguma coisa de bom. Deus não vai resgatar, cara. Ele vai ter que resgatar a consciência dele primeiro. Ele vai ter que resgatar o eu dele. E querer viver as realidades dele mesmo, né? Então, temos que ter essa consciência. Por vezes ocorre esse fenômeno para dinamizarmos esses recursos, né? Então, é muito específico e difícil falar em regras gerais. Mas, em linhas gerais, eu acredito que essa seria a conduta mais adequada, em diferentes situações. Por vezes, a pessoa percebe uma situação de perseguição, percebe uma situação de sofrimento, de posturas de raiva, de ódio. E, às vezes, são posturas que são permitidas. São permitidas, tá? Jesus, Emmanuel fala isso muito bem. Ele fala que os obsessores são os maiores alavancadores de almas. Porque ele vai tacar o dedo na nossa cara e vai falar: você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Como se ele fosse o mais dos inocentes, mas não importa. Ele está contribuindo para o nosso aprendizado de reconhecer quem nós somos. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se você já cometeu atos assim no passado, dependendo da circunstância, você pode cometer de novo. É esse o gargalo. Né? Porque eles sabem do nosso histórico, sabem o que aconteceu. Por isso que Deus permite que o obsessor se aproxime. Ambos vão ser beneficiados. Aquele que está acusando sobre um ato criminoso
ele, igualmente, sabe que possui crimes. Por enquanto ele só quer se arvorar de justiceiro. Mas ele sabe também que possui crimes. No momento a consciência dele vai gritar. E aquele que está aqui na Terra, que não lembra do passado, sabe sim que no fundo pode ser que tenha feito isso. Independente se eu fiz ou não, eu tenho que ser mais vigilante para não voltar a fazer. Não quero nem saber se eu acredito ou não no que o desencarno está falando, mas eu tenho que ser vigilante para não voltar a fazer, para ter uma outra vibração mental. Eu não quero mais ficar vibrando mental, né, que alguém fala alguma coisa e eu sou rispidamente, vou lá e rebato, intolerante. Não podemos ser assim. O risco é alto. Por vezes pode surgir uma situação adversa que gera consequências graves. Então ele continua. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele o próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização desse o permite. Quando se retira, o corpo morre. Então, as definições de morte física são distintas, né? Você vê que hoje em dia é um problema gravíssimo você decretar princípios de causa-morte e princípios mais específicos, né, do que significa a morte física. A medicina da Terra utiliza um recurso jurídico. Hoje, a morte encefálica é a morte real, né? Ou seja, mesmo que o corpo estiver animando o batimento cardíaco, se a morte encefálica for provada, sem atividade cerebral, o espírito não está mais ali. Mas como é que continua funcionando o organismo? Por aparelhos, por processos químicos e por esse resíduo. Sempre deixamos um resíduo de fluido vital, né? Essa quantidade a mais de energia que o nosso perispírito recebe e que vai alimentar cada célula do nosso corpo. Então, o que realmente é a bateria que alimenta, eu não gosto de chamar bateria, prefiro chamar de gerador, aquela quantidade geradora de energia que vai alimentar as células do nosso corpo, que vai fazer o coração ter vontade de bater, que vai fazer as musculaturas expandir e recolher ali o nosso pulmão, é justamente esse fluido vital. A ciência da Terra ainda não está nesse nível de espiritualidade, porque é o espírito que está animando o corpo físico, e não o contrário. E ocorrem diversas situações, né? Crianças acabam de voltar para casa, aí o médico fala, isso é morte súbita. Morte súbita porque só foi depositado aquele volume de fluido vital para aquele período, só para aquele tempo. Todo mundo que planejou a encarnação sabia disso. A gente aqui na Terra que não sabe. Que aquele volume, aquela quantidade X de energia, só vai até 3 anos, só vai até 12, só vai até 28, só vai até 64. E acabou. Chega, acabou. É só até ali. É esse o planejamento. Mas pode ocorrer modificações desse planejamento? Pode. Os destinos não são assim. Entender o que alguém vai executar após uma escolha é muito difícil. Muito difícil de compreender o que as pessoas vão executar. Só espíritos muito superiores conseguem observar de cima, fora dessa relação espaço-tempo que estamos mergulhados, e compreender as nossas escolhas, porque ele compreende os nossos sentimentos, compreende como dinamizamos as emoções. Ele sabe que em certas circunstâncias, em certas condições, como vamos reagir. É um jogo de carta marcada para eles, mas não para a gente. A gente não se conhece. Por isso que a gente veio aqui se provar. Será que nessa situação eu vou fazer uma ajuda, eu vou me propor ajudar, mesmo que eu vá me prejudicar? Será que eu estou preparado a buscar um sacrifício pessoal em algum contexto para ajudar alguém? Sem ter benefício nenhum lá na frente e sem visar benefício nenhum. Então, é esse o problema. Desculpa. Sim, pode falar. Eu não sei se cabe a pergunta, mas é uma dúvida, não sei se cabe no estudo. Quando a gente se aproxima de
Está ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Quando a gente se aproxima de crianças ou jovens, e dependendo da interação, que você esteja ali lidando com crianças, com jovens, seja evangelização, seja assim, na tarefa que for, e você se sente muito energizado. É o que? É uma troca de fluidos? Você se sente assim, como se fosse uma criança, você sente toda aquela energização. Não sei se tem a ver essa pergunta, eu queria entender um pouco do porquê. Então, como nós aqui manipulamos fluidos elétricos nos transformadores, nos trafos elétricos. Eu sei que é difícil falar isso sem mostrar fotos, sem mostrar figuras, sem mostrar animações. Mas o que acontece? Para um trafo elétrico funcionar, ele começa a gastar energia. Então você tem que energizar o trafo elétrico, romper aquela energia residual de resistência, e aí sim ele vai começar a produzir o fenômeno que ele precisa produzir. Nós, automaticamente, nos manipulamos e nos exercemos, alimentamos e somos alimentados por fluidos de terceiros. Então, o que às vezes você está sentindo é o seu próprio perispírito e sua própria consciência de querer ser fraterna com a criança, de querer ajudar, de querer amparar. Então, você tem esse dínamo interno. Vai ter uma barreira inicial e depois o fluido é vertido para as direções e para os objetivos necessários. Então, a espécie superior não pergunta se você quer ajudar ou não. Ele não pergunta se você quer participar de alguma ajuda de reequilíbrio psíquico, de reequilíbrio psicofísico ali para aquela criança. Tudo pode nutrir e verter automaticamente. E também pode ser o contrário. Aquela criança, sem ter aquela consciência, ela tem muito, muito fluido vital, muito fluido universal a mais do que o necessário, e ela está ali e está amparando diversas pessoas, porque nós trocamos energias continuamente com todos, sem exceção. Não é algo que você faz conscientemente. Mas, claro, se você está sempre manifestando um sentimento positivo, benéfico para as pessoas, é óbvio que o resultado vai ser sempre benéfico. Agora, se você está no seu silêncio, nossa, eu odeio fulano, nossa, eu tenho que passar a perna nele, nossa, eu sei que você também está manipulando fluidos. Não se engane. Estamos manipulando fluidos e emitindo para essas pessoas. Esse é o grande ponto complexo dessa história. Então, assim, é difícil detalhar, mas podemos compreender dessa maneira. Uma comparação rudimentar, bem rudimentar. Existe ali um volume X de energia inicial para romper, né, aquela limitação, né, os limites ali físicos do auxílio. E o auxílio ocorre. Não precisa, às vezes, de contato físico, encostar a mão em ninguém, sabe isso? Ele flui automaticamente no fluido cósmico universal. Né? Nossos pensamentos viajam pelo fluido cósmico universal, onde toda a matéria que nós conhecemos está imersa. Está imersa, né? Então, vamos ver se a gente consegue fechar isso aqui, esse finalzinho. Não sei se ficou claro aí o que foi possível comentar a respeito. Mas se não foi, pergunta de novo. A gente tenta buscar mais informação. Vamos voltar aqui. Okay. Pois que o perispírito não é mais que esse fluido vital, né? Ele não é mais do que esse fluido vital, segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio que dá vida ao seu corpo. Uma vida biológica. Por que as células, de repente, do nada, começam a querer bater? E vão formar o coração? A medicina da Terra não entende. Porque, na verdade, quem está animando aquelas células a fazer isso é o seu perispírito. Você tem um molde do seu próximo corpo é utilizado pela estrutura psíquica e fisiológica necessária para o planejamento da sua própria encarnação. E vai ser utilizado o seu próprio perispírito para isso. Ah, mas meu perispírito é horrível. Só fiz maldade, só fiz coisa ruim. Bem, é esse o molde. O molde para o próximo corpo físico é o seu perispírito todo vilipendiado, maltratado pelos nossos pensamentos de maldade, de incoerência, de mortes, de assassinatos. Fica tudo em nós. Não tem nada divino nos punindo, não.
O que tem ao contrário, a misericórdia divina, não. Ele não pode ter câncer agora, ele não pode ter esse problema, ele nem tem consciência disso aqui. Esquece, você não tem como passar por isso. Não vai adiantar de nada, só vai causar revolta. Esquece isso. No momento que ele tiver consciência, ele mesmo vai querer se reequilibrar com ele mesmo. Para e pensa. Um dia você foi lá, assassinou alguém. E aí, ou não conseguiu assassinar, mas a pessoa ficou toda escacetada, perdeu uma perna, perdeu um braço, não pôde mais ter a função do trabalho, a família se desgringolou, a filha se prostituiu, a esposa se suicidou. Quem provocou aquilo tudo foi você. E você está a cargo agora de reestruturar aquela estrutura familiar. Do ponto de vista físico, do corpo físico, aquele irmão às vezes ficou 30 anos, vivendo em condições de extrema dificuldade. E na sua consciência você pensa, como é que ele passou por isso? E eu sou o agente que provocou aquilo e eu não vou passar nada? Não, eu quero passar por dificuldades iguais. Quem pede para vir sem um braço, quem pede para vir sem um olho, surdo, sem a visão, somos nós mesmos. Porque nós impusemos essas desordens em terceiros e a nossa consciência grita. Eu não consigo me imaginar continuar avançando sabendo que eu não fiquei aqui no mínimo o mesmo tempo que essa pessoa ficou. Sem esse braço, sem essa perna. Se ele ficou, eu também fico. Nada disso. É a sua consciência que grita e pede esses tipos de experiência. Você quer vivenciar aquela experiência que ele vivenciou, porque você se sente culpado. Então Deus não te obriga, não. Não te obriga. Você nunca vai ver uma comunicação mediúnica, o Espírito falando assim, puxa vida, quanto sofrimento essa pessoa está passando. Muito mais do que ela precisa. Sempre ao contrário. Nossa, o cara é assassino, o cara fez isso, o cara fez aquilo outro, e tá lá, ó, com o corpo físico bonzinho, curtindo a vida doidada, não tá fazendo nada demais. Então é nesse sentido que a gente descobre que, na verdade, a justiça divina ela é moldada pelo amor e pela caridade. E ela aguarda que a gente possa impor isso para as nossas consciências. Um clima de justiça, amor e caridade uníssono. Que possamos agir sempre com justiça, amor e caridade, sabendo que não existe justiça separada, sem amor e sem caridade. Então aquele que ama, e Deus nos ama, ele não quer nos punir, ele quer nos transformar. Então ele espera a consciência gritar. E a consciência grita, é uma dor moral. E vamos sim buscar esse reforço do nosso perispírito e implantar o que nós queremos. Nossa, deixei fulano sem um braço, cara, eu quero vir cumprir. Se ele ficou 30 anos, eu vou ficar 40. Eu fico 40, não tem esse negocinho comigo, não. Ele passou, ele ficou trabalhando, cuidando da filha, cuidando de não sei quem, com menos um braço. Então tem gente que quer ser mais agressivo, pede para vir sem dois. E recebe autorização. Vai ser bom. Mas aí também... Oi? Mas aí também estão aquelas pessoas, como você disse, a família dele, um exemplo dessa pessoa, em que eu fui causadora da prostituição da filha, do desequilíbrio da mulher, do suicídio do outro, ou então da rebeldia, de outro entrou num processo de rebeldia. Esses todos retornam para mim, para que eu, assim, de alguma forma, eu vou ter que acertar com diante dessas pessoas, e vou ter que encarar, eu vou ter que lidar com a prostituição, com a rebeldia, com todos esses processos, com cada um. Sim, claro que vai, ué. Inevitável. Mas se você virar para outra família, para outro lado, é a mesma coisa. Você está acreditando que existe algum lugar que não tenha isso. Isso tem em qualquer lugar. Qualquer família. Em qualquer família há ódio, há disputa, há problemas, há aborto, há morte, há assassinato, há traição. O que mais tem na Terra é isso. É porque ninguém fica escrevendo, né? E anotando, olha, não quero nascer nessa família, não, quero nascer na outra. Ah, você quer nascer na outra? Tudo bem. Dá vontade de deixar. Você quer, tem certeza que você está falando. Lá está 3 vezes pior. Você quer ir lá, você tem certeza? Esse aqui, pelo menos, você tem um laço de amor e de carinho.
Eles vão te compreender, eles vão perceber a sua boa intenção, eles vão observar o seu interesse na felicidade geral de todos. Eles vão ser sensíveis a você. Se você nascer lá, o bicho vai pegar, hein? Você vai até querer sair da casa. Não vai nem querer ficar junto de ninguém. Porque você não vai querer aceitar viver com aquele grupamento. Então, o problema está em todos os lugares, porque todo mundo está com o coração adoecido. Ninguém sabe amar. Ninguém sabe amar. Essa é a verdade. Ninguém sabe produzir o bem. Fulano, vai ali e produz o bem para Beltrano. Ah, não, tá vendo que a pessoa tá viciada em sexo ali, que se prostituiu, tá toda perturbada já há 10 anos? Vai ali e reequilibra ela. A gente não sabe como reequilibrar ela. A verdade é essa, você sabe como reequilibrar, você não sabe. Como é que a pessoa vai compreender o que é, dentro da percepção do desejo sexual, o que é desejo atrelado à reprodução e o que é o desejo atrelado a perturbações psíquicas que você mesmo criou? Você mesmo é um alcoólico anônimo do sexo. E existem os viciados em sexo. Mas aquilo ali é uma construção, às vezes, de 200 anos. 300 anos. A pessoa está viciada há 300, 400 anos. Então, não é que é um ou dois assim. É todo mundo. É geral. É geral. Então, existem aqueles que sabem das suas próprias tendências e buscam um freio psicológico. Eu não quero me perturbar, não quero me perder. Às vezes esse freio é às vezes mal empreendido e produz mais dor do que seria a própria dor do problema. Então, saber equilibrar isso tudo não é fácil. Então, o que acontece é que há problema em todos os lugares. Não existe um lugar isento. Ah, mas no Tibete, lá no morro, no pico do morro, o cara tá lá sozinho no Tibete. Mas é diferente, ele tá lá sozinho. Aí realmente não tem nada mesmo, só tem ele. Mas fora isso, você vai conviver com outra pessoa, você está observando um outro universo. É como se fosse uma outra galáxia. E dentro daquela galáxia, você não compreende tudo que está lá dentro, porque nem ela mesma sabe. Por exemplo, se você chegar para alguma pessoa que está angustiada, por que você está angustiada? Ela não sabe descrever o motivo da angústia. A pessoa está angustiada. Por que você está irritado? Não sei, eu estou irritado. Você fica assim, de repente a irritação não é nem da pessoa, mas a pessoa quer estar irritada. Como é que você vai tirar isso dela? Não tem como tirar. O que você pode fazer é dar a sua contribuição, é não ficar chateado junto, não ficar zangado junto. Por isso que é tão complexo fazer a política de paz no lar. Porque todo mundo quer ter razão. E às vezes não é para ter razão. Às vezes é para todo mundo lutar pela manutenção da paz. Só isso tem que ser o foco inicial. O resto é bobagem. Não, mas fulano está errado. Você não vai conseguir reorganizar a postura do outro do erro para o acerto de uma hora para outra. Você vai ter que pensar, como é que eu devo agir? Eu não sei como fazer o bem. Pede ajuda, faz prece. Senhor, me inspire. Eu não sei como fazer o bem nessa situação. E é verdade, não sabe mesmo. A gente não tem prática de ação no bem. A gente só tem prática de ação no mal. Como é que foi a nossa história durante milênios? Deu ruim? Assassina, mata. Ah, mas o filho pode querer se vingar. Mata os filhos também. Sempre foi assim. Se quer resolver um problema, sempre foi assim. Como é que foi construído o Vaticano? Alguém conhece a história do Vaticano? Busque, por favor, depois a história do Vaticano. O Vaticano resolveu montar a estrutura do prédio do Vaticano. Não existia aquele prédio. Como é que resolveu? Era uma cidade que tinha um monte de pessoas, andarilhas, beberrões, prostituição na rua. O cara falou, passa a regra geral. Bota na conta do Papa. Botou ele na conta do Papa, limpou a cidade toda e construiu o Vaticano. O mundo sempre foi assim. Você tem um problema? Livre-se dele. E se você não sabe resolvê-lo, igual a zero. Leva o problema a zero. Aí pronto, está resolvido. A gente não sabe operar na parte positiva do gráfico. Operar na parte negativa, né? Você entra com X negativo, sai um Y negativo. Você entra com X zero, sai um Y zero. Isso a gente já sabe. Como que opera? Eu entro no X positivo e vou conseguir gerar um X positivo.
Porque no nosso psiquismo, a maioria da gente entra com um X positivo, uma ação positiva, a gente tem certeza que é uma ação positiva, mas gera uma consequência negativa. Então, é difícil, o processo é difícil. Por isso que Jesus deixou bem claro, pedi, buscai e achareis. Né? Pedi, buscar e batei. Pedi, buscar e batei. Pedi o quê? Pedi novos caminhos que vão transformar meu mundo interior. Então você sabe que você tem que cumprir as obrigações para consigo mesmo e se transformar. Buscar aprender como fazer o bem. É outro problema, é outro universo que vai impactar no amor ao próximo. Você só vai conseguir desempenhar bem o amor ao próximo quando você aprender a amar. Quer ver casal que não tem problema? Quer ver família que não tem problema? Todos eles são um espírito de luz. Viraram espírito de luz, acabou o problema. Não existe problema. Não existe conflito. Então, o que é o bater a porta? Você vai bater a porta do pai e vai pedir trabalho. Segundo os seus conceitos de como tem que ser executado o trabalho? Não, segundo os conceitos do pai. Então, por vezes, Deus vai chegar e falar assim, não, eu quero que você só escute, só seja humilhado e não reaja. Não, mas eu acho que reagir, eu tenho que educar a pessoa. Não, nesse momento não. Eu quero que você só aceite, baixe a cabeça e aceite. Se eu não quero. E às vezes acontece. Aí, às vezes surgem brigas em famílias, em condições exasperadas, podendo chegar mesmo até o assassinato, por motivos bobos, tolos. Se for explicar qual foi a motivação inicial, ninguém acredita que aquela discussão evoluiu para aquele cenário desastroso. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com isso, mas tudo isso está gravado na nossa consciência. E a nossa consciência escreve aonde todos os nossos reflexos no perispírito. Nesse fluido que reveste o espírito. Estou dando essa volta tudo para explicar isso. Então, o nosso próprio perispírito, que anima as células do nosso corpo, ele recebe todas as emanações dos nossos sentimentos e das nossas emoções desequilibradas. Como assim do sentimento? Você está separando o sentimento de emoção? Porque você pode estar emocionalmente alterado, mas o seu sentimento às vezes é genuíno, eu quero melhorar. Eu tenho um sentimento de ver todo mundo feliz, eu tenho um sentimento, mas olha só, se eu perceber que alguém está causando a infelicidade, o bicho vai pegar. Aí é uma emoção, é um calor da hora. Então, até isso a gente tem dificuldade de perceber e separar. Mas tenha certeza, tudo está gravado no nosso próprio perispírito. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo nos escrevendo. Nós que pensamos somos espíritos, não temos forma. A forma é gerada a partir do perispírito, esse fluido universal mais condensado. Mas nós estamos sempre escrevendo nesse perispírito, o tempo todo. Aí ele continua aqui, ó. Agora, se em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá, que os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada, momentaneamente, de uma vida artificial. Teremos, em suma, uma estátua animada, momentaneamente, de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos, até agora sem solução. É isso que Kardec está chamando a atenção. Atenção, vocês querem estudar espiritismo em profundidade, vocês vão ter que compreender esse mecanismo. Porque ele vai criar luz, novas formas de pensar e de imaginar como que esses fenômenos se desdobram. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica, né? Acaba explicando com certeza. Então a ideia desse capítulo é isso. A gente vai abrindo um pouquinho a nossa percepção do que realmente o que nós somos. Nós não somos esse corpo físico.
Nós não somos aquele perispírito. O perispírito ele vai se depurando, ele vai se tornando menos denso à medida que vamos evoluindo, marchando para o amor e para a sabedoria. À medida que marchamos conscientemente, na marcha adequada com relação ao amor e à sabedoria, nós estamos automaticamente mudando a densidade do nosso próprio perispírito. Então, nesse mesmo planeta Terra, não são todos os espíritos com a mesma densidade. Uns estão mais leves do que outros, ou seja, a energia menos acumulada, menos densa no sentido, como eu posso explicar? Limitante, menos densa no sentido de impor limitações, né? Não limitações de Deus, não. Deus não se envolve nisso. Ele criou leis perfeitas de progresso para todos. Vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Como temos que aprender a lidar com o corpo físico. Eu desconheço alguém que nasceu, cresceu e não teve que escovar o dente nunca. E não teve que tomar banho nunca. Você faz isso, você adoece. Então, você observa que existem constrangimentos de experiências, de um cuidar de um grupo de matéria fluídica, grosseira, um pouco mais grosseira, é claro, que chamamos de matéria. Se você não cuidar dessa matéria biológica, ela adoece. Se você não fizer exercício físico, não fizer alongamento, você fica com dor nos músculos. Você fica com dor. Temos aí especialistas aí na história. Pode contar pra gente aí. Você fica com dor, você cria uma série de problemas que não tinham. O corpo físico exige manutenção. Então, o mesmo com relação ao perispírito. O pão divino, que modifica as nossas consciências, que elabora novos destinos, ele impacta primeiramente a nossa forma de sentir a vida, a nossa forma de compensar a vida. E automaticamente estamos escrevendo novas informações para o nosso perispírito, que se torna mais maleável, afável e amigável em diversas outras circunstâncias. Né? Diversas pessoas falam isso, poxa, eu estava no lugar, chegou fulano, senti um clima pesado, nossa, até me senti mal. Às vezes a pessoa realmente está mal, ela está mal psiquicamente, e psiquicamente ela desdobra em energias e arremessa as perturbações dela mesma para todo mundo. Então, não existe lugar simples de se desenvolver. Não existe. Todos os locais que nos são facultados possuem desafios. Não podemos nos enganar. Seja em qualquer área que estamos atuando, profissionalmente, socialmente, lares, locais de trabalho, locais de translado. Por vezes vamos encontrar com pessoas na rua que não é à toa que você vai encontrar aquela pessoa. Não é. Como é que você vai interagir com aquela pessoa? Cadê aquela pessoa que diz que está totalmente decidida a amar, a produzir o bem, a produzir a benevolência, a produzir, né, a indulgência e produzir o perdão em todo e qualquer refolho, em todo o refolho da alma. A gente tem que compreender que a compreensão de como funciona a nossa relação com esses fluidos é porque nós estamos arremessando esses fluidos o tempo todo uns sobre os outros. Estamos todos interligados. Não existe fora da unidade. Eu sei que no final a gente vai aceitar isso. Somos cheios de dualidade. Ora a gente ama, ora a gente odeia. Às vezes no mesmo relacionamento. Então, no mesmo espectro de relacionamento. O espectro maternal, paternal. Ora você ama, pode ter casos de você, ora você está odiando. Não aquela pessoa, mas a postura da pessoa. Porque você não compreende. E às vezes você não perdoa. Não é que você odeia o outro. Você não odeia o outro. Você odeia o que ele escolheu fazer. Então escolheu o fato, mas não odeia a pessoa. Então, da onde vem a dualidade? Amor e ódio. Um dia só vai existir o amor. Tudo que temos dualidade em nossa alma, estamos caminhando para Deus. E Deus é uno. Deus não possui essas outras percepções, dessas outras classes de relações de sentimentos. Ele não tem alegria e tristeza. Ele não tem felicidade e infelicidade. Não existe isso. Tudo se torna uno. Uma única unidade. E nós estamos sendo treinados a nos desenvolver nessa marcha do progresso em transformar tudo que tem no nosso mundo íntimo, que é dual, ou
multiplural de sentimentos desastrados em um único sentimento, em uma única liderança, em uma única métrica de conduta, em uma única métrica de exercer as nossas potencialidades, sempre para o bem de todos. Não vai existir talvez para aquele outro. Não vai um dia existir, não, com esse aqui eu não quero. Não, mas com fulano pisou muito no meu pé, não aceito mais não. O que eu puder fazer agora eu prejudico ele. Não vai existir mais isso em nós. Estaremos já em condições como espíritos o quê? Bem-aventurados, que é o projeto espiritual para todos nós aqui na Terra. As bem-aventuranças é o projeto espiritual daqui da Terra. Então por isso que está lá, bem-aventurados os aflitos. Por que é bem-aventurado o aflito? Ninguém quer falar disso. O Evangelho segundo o Espiritismo bate pesado com relação a isso. Mas como assim bem-aventurados os aflitos? Porque você quer ser testado na aflição. Você quer ser testado no problema e você quer passar nesse teste. Olha, eu vou reencarnar, eu quero passar no teste de paciência, fulano vai me entazanar o juízo, é uma pessoa difícil de convivência, mas eu vou olhar aquilo tudo e vou lembrar, peraí, eu tenho que manter minha convicção nos ideais de progresso que eu já concordo, que eu já estou animando na minha alma. Então eu vou amar mesmo aquele ser, aquelas ações, não o que a pessoa está escolhendo fazer, o espectro dos problemas que a pessoa está arrumando, mas compreendendo que corações adoecidos não sabem amar. Corações degradados não sabem se integrar. E aí você vai ter uma visão diferente, você começa a viver uma nova vida. Você começa a observar tudo e pensando, caramba, eu saí da Matrix, estou vivendo agora estou vivendo com a realidade. A realidade que eu estive o tempo todo dormindo. Esse sono louco, psicótico da vida material, da matéria para a matéria e só objetivos da matéria. Então nós temos que fazer um esforço de não mergulharmos a nossa consciência nessas valas comuns da Terra. Senão fica difícil a gente despertar e se libertar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Somos espíritos imortais. Já estivemos aqui na Terra várias vezes, não é a primeira vez. E estivemos fazendo só coisas desgraçadas. E se contasse para alguém, todo mundo ia falar assim, não, foi a escolha certa. Mas as consequências você viu que não foram adequadas. Então é difícil. A maioria consegue ler livro de história e julgar tudo. Eu acho muito legal quando vê o professor de história falando sobre história. É fácil, que fulano fez isso assim, assado, que horrível. Ué, queria ver você lá, ué. Nasce lá, naquelas circunstâncias, naquele cenário, naquelas situações. Você não conhece todos os detalhes da história, porque não são narrados. Talvez você estivesse escolhendo coisa bem pior. A gente não gosta de querer ser testado em relação a isso. Mas vamos ser testados. Porque um dia vamos ser convidados. Fulano, e aí? Você já consegue? O que você acha? Vai lá? Você vai pedir autorização. Posso reencarnar na tal situação? Eu quero ver se eu consigo. Eu fico vendo diversas pessoas falando mal de político, falando mal disso. Você está preparado para nascer como um político? De um lar de políticos? E ter uma escolha diferente? Você quer realmente jogar isso para o seu destino? Eu consigo, eu dou conta. Eu sou puro amor. Então vai, ué. Depois não reclame, porque aí a Terra é um grande descobridor de almas. Você vai ser descoberta, como você realmente pensa, como você realmente sente a vida. Então, essa grande reforma que o Espiritismo nos permite, sentir a vida de uma forma bem diferente. Né? Bem, pessoal, já avançamos muito com o horário. Temos 1 minuto para fechar a reunião, que ela vai se auto-fechar. Eu vou fazer a prece nesse final, então, para fecharmos o estudo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades de estarmos reunidos em Teu nome, estudando os Teus ensinamentos. Dai-nos força, Senhor, para que possamos sempre desenvolver a boa vontade e a coragem para nos transformarmos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Conseguimos fechar antes da reunião fechar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.